Vamos ficar em pé, queridos? Vamos abrir a Bíblia. No livro de Reis, 1 Reis. Algum tempo atrás eu estive aqui e ministrei algo que o Senhor colocou no meu coração sobre 1 Reis capítulo 18. Quando aquela pequena nuvem se torna uma grande tempestade. Talvez alguns irmãos se lembrem disso. Hoje o Senhor nos direciona para a sequência desse texto, que está no capítulo 19, versículos 1 a 18. Eu quero ler esse texto e quero meditar sobre algumas coisas que Deus colocou no meu coração para esta noite. 1 Reis 19, versículo 1 a seguir. 1 Reis 19. Diz assim: O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas de Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os meus profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que fica na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Ali parou, sentou-se à sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: Já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram todos os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: Levante-se, coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu, bebeu, e a comida deu força bastante para ele andar 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o Monte Sagrado. Ali, ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente, o Senhor Deus perguntou: O que é que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: Saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa e saiu e ficou na entrada da caverna, e a voz lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares, matou todos os teus profetas, eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: Volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Hazael como rei da Síria, unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta, para ficar no lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Hazael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Feche os seus olhos.
Pai, nós estamos na Tua presença, ó Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos abrir a Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque o Teu Espírito Santo habita em nós e age em nós. Senhor, que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações. Queremos declarar os nossos corações como boa terra. Uma terra, ó Deus, onde a semente da Tua palavra possa ser plantada e possa germinar de uma forma extraordinária. Que muito mais, ó Deus, do que conhecer contexto, história, experiências e personagens, nós possamos conhecer ao Senhor e obedecer a Tua voz. Que além do sermão, ó Deus, o Senhor possa trazer uma mensagem exclusiva, específica, cada coração nessa noite, que nós saiamos daqui, ó Deus, diferentes da forma que entramos. Que o Senhor possa nos usar de uma forma extraordinária para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que creem, digam amém. Antes de você sentar, fala assim para quem está do seu lado: você precisa crescer espiritualmente. Pode sentar. Com medo desse negócio cair. Não cai, não. Tem certeza? Queridos, nós passamos as últimas 3 noites falando sobre a expansão da igreja, sobre a expansão do reino, estratégias de alcance de pessoas, estratégias para nós melhorarmos o andamento da casa do Senhor, da igreja do Senhor. Tivemos momentos maravilhosos. Mas nada disso é possível se nós não tivermos uma vida espiritual saudável. Afinal de contas, nós não trabalhamos para uma denominação, nós não trabalhamos para uma igreja institucionalizada, nós não trabalhamos para o pastor, nós trabalhamos para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E tudo que nós fazemos, a Bíblia diz, se nós dermos um copo de água para um dos pequeninos do Senhor, com certeza não ficaremos sem galardão. Ou seja, o Senhor está de olho nas nossas obras. A Bíblia diz que Deus vai nos recompensar a cada um segundo aquilo que nós tivermos feito. Haverá recompensa. Mas para que as nossas obras, para que tudo que nós fazemos possa glorificar ao Senhor, possa ter valor eterno, possa subsistir na época do julgamento, onde aquilo que é feno, aquilo que é madeira, aquilo que é palha, vai ser queimado e só vai sobrar as obras de ouro, as obras feitas para o Senhor, com a motivação certa, no tempo certo. Então nós precisamos nos aproximar e nos aprofundar cada dia mais em Deus, na presença de Deus. Nós não podemos ser apenas participantes externos daquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos estar realmente engajados espiritualmente naquilo que Deus está fazendo. E esse texto nos traz muitas lições de como nós crescemos espiritualmente. Nós precisamos cada dia mais buscar do Senhor crescimento espiritual. E quando nós vamos para a palavra de Deus, quando nós ouvimos as histórias desses grandes homens de Deus que nos antecederam, nós podemos tirar grandes lições. Elias foi, sem dúvida nenhuma, um grande homem de Deus. Elias foi um homem extremamente usado por Deus. Elias foi um homem que marcou o seu tempo. Falou a palavra de Deus. Fez milagres, fez coisas extraordinárias. Viveu uma época conturbada do povo de Israel, mas ainda assim fez grandes coisas para Deus, ao ponto de não morrer. A Bíblia diz que Elias foi transladado. E aí quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê Elias vivo, na presença do Senhor Jesus lá no monte, ele e Moisés. E quando a gente vai para o Apocalipse, a gente encontra lá 2 testemunhas. E muita gente fala que lá está de novo Moisés e Elias, que serão as grandes testemunhas que lutarão contra o anticristo
depois que a igreja for arrebatada. Então você vê Elias como um personagem fantástico na Bíblia. Alguns confundiram Jesus com Elias. Um homem realmente extraordinário. Mas não era um homem perfeito. Fala para quem está do seu lado. Assim como você, Elias não era um homem perfeito. Nós não somos seres humanos perfeitos. O pecado nos manchou. O pecado nos afastou. O pecado nos tirou a visão perfeita da vontade e do reino de Deus. O pecado fez muitas coisas conosco. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um sequer que faça o bem. Não há um justo sequer, diz a palavra do Senhor. Então todos nós, de uma forma ou de outra, erramos, falhamos, pecamos. E aí algumas das lições que eu tiro desse texto, para que nós possamos crescer, a primeira delas está relacionada à comunicação. Fala comigo, comunicação. Queridos, das coisas mais lindas que Deus deu para o ser humano, uma delas é a capacidade de comunicar-se. Como é bom falar, sim ou não? Como é bom falar. Mas a comunicação ela não se dá apenas por palavras, ela se dá também por gestos, ela se dá por símbolos, ela se dá por muitas e outras formas. E aqui nós encontramos uma comunicação complicada. De repente, Acabe, sabendo o que estava acontecendo, ele procura a sua esposa para fofocar. Fala assim comigo, uma fofoquinha. Uma fofoquinha. Fofoca também é comunicação, mas é uma comunicação negativa. Ele chega na orelha da sua esposa e conta o que havia acontecido com os profetas, e aí a sua esposa fica muito nervosa. Primeiro porque ele conta uma fofoca, segundo porque a gente não sabe como foi que ele contou isso. A gente só sabe que ela ficou muito brava. E às vezes isso pode acontecer. Às vezes uma fofoca que chega até nós pode nos deixar um pouco bravos, sim ou não? Com certeza. Acabe fala com a sua esposa, conta uma fofoquinha, ela pega e manda uma mensagem para o homem de Deus, dizendo o seguinte: olha, eu juro que até amanhã, nesse horário, eu vou fazer com você o mesmo que você fez com os profetas. Ele havia matado todos os profetas, a espada. E aí, morrendo de medo de morrer, ele vai embora, ele foge. Quando eu penso nessa ideia de que para que haja crescimento espiritual, é necessário que nós tenhamos cuidado com as nossas comunicações. Comunicação é uma bênção, o diálogo é maravilhoso, falar é muito bom, mas se você ler o livro de Provérbios, ele todinho, você vai aprender grandes lições sobre o poder da língua, sobre o poder da comunicação, sobre o poder daquilo que nós falamos. Os grandes problemas dos seres humanos são resultado de palavras ditas de forma errada, no tempo errado, nas condições erradas, e isso traz uma série de problemas de relacionamento. Aqui a gente tem um conflito gigantesco, alguém jurando a morte de outra pessoa por causa de uma palavra, por causa de uma comunicação. Havia acontecido? Sim, havia acontecido. Eu não quero entrar no mérito do fato em si, do milagre que aconteceu, da possibilidade de Acabe e de Jezabel se converter. Eu não quero me ater a esse fato, mas eu quero me ater ao fato da comunicação. Nós precisamos, queridos, levar cativo, sujeitar os nossos pensamentos e as nossas palavras ao Senhor. Tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é reto, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é justo, seja isso o nosso pensamento e as nossas palavras, diz a Bíblia. Então a comunicação é uma das formas de nós nos aprofundarmos espiritualmente. Uma das disciplinas espirituais é a meditação, e a meditação é nada mais, nada menos do que a ausência de comunicação humana. Comunicação exclusiva com Deus, meditar na palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, falar com Deus e segurar um pouquinho a língua. Tiago diz que a língua
é o menor membro do corpo humano, mas é capaz de inflamá-lo todo. Ele fala que a língua é como o leme de um navio, pequenininho, mas capaz de mudar toda a direção de um grande navio. E aí, queridos, muitas vezes a gente percebe na empresa, na escola, na família, na igreja, nas relações humanas, muitas vezes nós trazendo sobre si problemas, porque a gente não conseguiu ficar quieto naquele momento aonde precisava ficar quietinho. A gente não conseguiu segurar aquela história que a gente não deveria ter contado. A gente não conseguiu segurar a nossa ira, colocar a nossa vida na disciplina do Senhor, na direção do Senhor, naquele momento onde precisava ser colocado. E aí a gente acaba tendo muitos problemas. Precisamos, para que a nossa vida espiritual seja saudável, a gente precisa aprender a manter a nossa comunicação, uma comunicação santa. Uma comunicação santa. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. E santidade tem a ver com aquilo que nós falamos. A Bíblia diz que não faz tanto mal aquilo que entra no corpo, espiritualmente, mas aquilo que sai da nossa boca. Palavras podem matar pessoas. Palavras podem ofender profundamente. Palavras podem acabar com ministérios. Palavras podem fazer com que seres humanos percam o seu potencial. Esses dias eu estava ouvindo uma história de um homem que ele trabalhava numa empresa, numa situação assim bem braçal, bem raso dentro da empresa. E aí aquela empresa fechou e aquele homem se viu desempregado e precisando encontrar emprego em outro lugar. Ele atravessou a cidade, foi para o outro lado da cidade e descobriu que lá havia emprego. E aí fez a ficha de emprego, só que lá tinha uma diferença. Lá eles faziam vários testes, inclusive teste de QI, para poder trabalhar naquela empresa, não importava o nível. E aí fizeram o teste de QI e descobriram que ele tinha um dos QIs mais privilegiados de toda a história daquela empresa. E aí o patrão chamou, perguntou, mas vem cá, por que você está se candidatando a essa vaga tão rasa de trabalho, sendo que você tem um QI tão elevado? É porque os meus pais, os meus professores sempre disseram que eu não era capaz. Aquele homem se tornou um dos diretores daquela empresa e no futuro ele criou uma indústria e patenteou vários produtos. Simplesmente porque ele descobriu que aquilo que falavam a respeito dele era mentira. Muitas vezes, queridos, a gente pode destruir muitas vidas por causa das nossas palavras. Fala para quem está do seu lado, cuidado com a sua língua. A segunda lição que nós encontramos nesse texto é não fuja dos problemas. Fala para quem está do seu lado, não fuja dos problemas. Quem aqui não tem problema? Levanta a mão assim, bem alto. Você não tem problema. Se você não tiver problema, fala comigo no final do culto que eu vou te dar uns 10 dos meus para você resolver. Porque todo mundo tem problema. Todo mundo passa por crise, todo mundo tem dificuldade. E aí, Elias se vê diante de um problema. Alguém queria matá-lo. É um problema razoável, sim ou não? É um problema razoável. Mas ele era homem de Deus, sim ou não? Pouquinho antes, ele havia orado e Deus havia mandado fogo do céu, querido. Você para pensar. Desafiou todos os profetas de Baal em público, orou e Deus mandou fogo do céu. Que coisa extraordinária. Um pouquinho depois ele fala para Acabe que ia chover depois de 3 anos de seca e choveu. Que homem extraordinário. Ele poderia muito bem não fugir do problema e se colocar na presença de Deus e Deus poderia ter dado uma alternativa, Deus poderia ter feito alguma coisa, mas ele preferiu fugir. E muitas vezes nós também fazemos isso, sim ou não? Enfrentar um problema é sempre complicado. É sempre difícil enfrentar problemas. Mas maturidade tem a ver com enfrentar problemas. Maturidade espiritual tem a ver com enfrentar problemas. A Bíblia mostra muitos problemas, muitos conflitos.
E a Bíblia nos ensina a lidar com conflitos, nos ensina a lidar com problemas. Então, para que nós possamos crescer espiritualmente, nós temos que aprender a lidar com problemas. Um problema no casamento, um problema com os filhos, um problema com aquele chefe, gente boa que você tem, um problema financeiro, um problema na célula, um problema ministerial, um problema na igreja, um problema de saúde. Todos nós precisamos aprender a lidar com problemas, porque todos nós vamos ter problemas. Então o problema não é ter problema. O problema é não saber lidar com o problema. Não lidar com o problema de forma bíblica. Não lidar com o problema na presença de Deus. Não lidar com o problema da forma que Deus quer que nós lidemos com os problemas. Todos temos problemas. Todos vamos enfrentar problemas. Grandes, pequenos. E a Bíblia diz que Deus muitas vezes coloca essas situações na nossa frente para que nós venhamos a crescer. Quando você olha no contexto da palavra de Deus, a gente descobre que muitas vezes Deus queria fazer uma nova história, Deus queria colocar a pessoa num novo nível, numa nova perspectiva espiritual, e aí vem aquilo que a Bíblia chama de prova. Como nós muitas vezes não conseguimos definir muito bem entre prova e problema e situações, é melhor confiar no Senhor e conseguir, na presença de Deus, resolver os problemas. Porque pode ser o Senhor querendo te promover. Você quer ser promovido? Aprenda a lidar com problemas. Se você quer crescer espiritualmente, aprenda a lidar com problemas, com o Senhor. A Bíblia diz, não se põe vinho novo em odres velhos. O que isso significa? Que a gente só vai passar de fase, né, galera do videogame aí, a gente só passa de fase se vencermos todas as etapas. E muitas vezes, queridos, eu tenho visto pessoas na jornada cristã, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e você não vê nenhuma espécie de crescimento na vida da pessoa. Você não vê desenvolvimento, você não vê ela avançando, você não vê ela alcançando novos níveis espirituais. E por que isso acontece? Porque não se põe vinho novo em odres velhos. Nós precisamos aprender a lidar com os problemas. Precisamos aprender a resolver as situações que Deus coloca diante de nós para resolvermos. Assim, Deus vai colocar algo melhor nas nossas mãos. Seja fiel no pouco, que sobre muito eu te colocarei. Isso não tem a ver só com dinheiro. A gente usa muito esse texto para falar sobre dinheiro. Seja fiel nos dízimos, seja fiel na oferta, e Deus vai te acrescentar, sim, também. Mas nós precisamos também ter fidelidade nas situações da vida que Deus nos permite passar. Você crê que Deus é soberano, sim ou não? Se Deus é soberano, querido, o seu problema, a sua situação, a dificuldade que você está enfrentando está debaixo do controle de Deus. Se você crê, diga glória a Deus. Eu creio, não existe nada que Deus não possa fazer. E se eu estiver espiritualmente conectado a Deus e dizer que eu vou resolver os meus problemas de acordo com a vontade de Deus, então nada é problema. Tudo é trampolim para me promover. Tudo é bênção de Deus para que eu possa crescer mais em nome de Jesus. Queridos, quantas situações, poderíamos relatar muitos testemunhos, mas quantas pessoas que passaram por estreito, que passaram por desertos, que passaram por escassez, que passaram problemas de saúde, que passaram problemas terríveis no casamento. Estou lembrando aqui de um caso na minha igreja, e um casal já de vários anos casado, e de repente, do nada, resolveram se separar. O homem foi morar no hotel, a mulher ficou em casa, aquela situação complicada e tal. Para resumir a ópera, como diz a minha avó, depois de tratamento, depois de conversa, depois de oração, depois de algumas semanas de trabalho, a gente conseguiu recuperar aquele casamento e hoje está bem melhor do que era antes. É assim que Deus faz. Nós não queremos passar por problemas, mas às vezes os problemas nos promovem, nos tornam melhores. A batalha do dia a dia, as lutas do dia a dia nos fortalece. Portanto, não peça para Deus tirar
de você os problemas, as dificuldades, peça para Deus alargar os seus ombros e te dar mais força. Amém, queridos? Em nome de Jesus. A terceira lição que eu tiro desse texto é que, às vezes, nós nos sentimos tão incompetentes quanto outras pessoas e a gente acha que a gente não serve para nada. Esse texto, no versículo 4, Elias diz o seguinte: já chega. Acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, tanto quanto os meus antepassados. Elias tinha em mente o povo de Israel ao atravessar o deserto para chegar na terra prometida. Ele lembrou do seu povo e do quanto o povo de Israel havia se desviado da presença do Senhor, o quanto eles estavam não conseguindo, apesar de ter visto coisas extraordinárias de Deus, que nós sabemos muito bem que o povo de Israel viu coisas extraordinárias de Deus, tanto na saída como na travessia, mas mesmo assim, às vezes a gente está vendo as manifestações extraordinárias de Deus, e a gente está se sentindo um fracasso, a gente não está conseguindo fazer a nossa parte, a gente não está conseguindo resolver os nossos problemas, a gente não está conseguindo dar um jeito. Tem um monte de pontas soltas, tem um monte de situações para resolver, tem um monte de coisas das quais a gente se torna refém ou confuso em relação àquilo, e era assim que Elias estava. Poxa, já fiz tanta coisa, Deus já me abençoou tanto, eu vi tantas coisas maravilhosas na minha vida, no meu ministério, e de repente uma mulher quer me matar, e agora o que eu faço? Estou com medo. É melhor fugir. Então faz assim, Deus, acaba comigo logo, porque aí é melhor o Senhor me matar do que ela me matar. Talvez aqui tenha alguém que já quis morrer. Eu já quis morrer, queridos. Eu já quis morrer. Eu já passei por situações e fiquei com vontade de deitar debaixo de um pé de árvore e falar: Senhor, que tal me levar agora? Já passei por isso. Uma vez ou outra na vida, a gente acaba passando. Talvez tenha aqui outras pessoas que também tenham passado por isso. Isso pode acontecer, queridos. Às vezes você já viu tanta coisa da parte de Deus, às vezes você já viveu tantas situações da parte de Deus, mas às vezes o problema que você está enfrentando agora é um problema tão grande, é um problema tão complicado, é uma situação que você nunca enfrentou, é uma coisa da qual você não sabe como resolver, e aí você fica desesperado e fala: meu Deus, e agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Nós somos seres humanos e sujeitos a esse tipo de pensamentos, de situações. Se você pensar um pouquinho no Novo Testamento, você vai encontrar um dos nossos grandes heróis pedindo a mesma coisa. O próprio Jesus. Se for possível, passa de mim esse cálice, eu não aguento mais. Se for possível, passa de mim esse cálice. A quarta lição que eu aprendo com esse texto é que muitas vezes a gente pode enfrentar um senso ou um sentimento de estar sozinho, de solidão, de afastamento, de distanciamento das pessoas, de às vezes achar que a gente está fazendo tudo sozinho e que não tem ninguém se preocupando conosco, não tem ninguém trabalhando ao nosso lado, não tem ninguém adorando a Deus, a gente acha que é só nós que estamos fazendo alguma coisa. No versículo 10 ele diz o seguinte: Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho te servido, a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares, matou todos os teus profetas, eu sou o único que sobrou. Não tem mais ninguém. Estou trabalhando sozinho, estou lutando sozinho, estou fazendo sozinho. Às vezes em casa a esposa olha para o marido, olha para os filhos e fala: só eu estou buscando a Deus, eu não aguento mais essa situação. Às vezes o marido está buscando a Deus, a esposa não está muito afim, os filhos estão distantes, e ele fala: eu não aguento mais essa situação, porque só eu estou fazendo. E às vezes a gente passa por isso, às vezes na célula, às vezes no discipulado, às vezes nas relações, nós nos sentimos sozinhos. Parece que todo mundo nos deixou, parece que todo mundo se afastou, e vez ou outra a gente pode se sentir da mesma forma. Quando Jesus foi orar
antes de ser crucificado, ele falou para os seus Pedro, Tiago e João no barquinho, ficar ali e orar com ele. Ele foi, orou 1 hora, a Bíblia diz, 1 horinha só, e voltou, estava todo mundo dormindo, roncando, de boa. Ele falou, gente, vocês não podem orar comigo um pouquinho? Eles ficaram acordados, fizeram assim, né? Não, senhor, não vamos dormir mais não. Ele foi lá, orou mais um pouquinho só e voltou, estava todo mundo dormindo de novo. Às vezes a gente acha que só a gente está orando. Às vezes a gente acha que só a gente está trabalhando. Às vezes a gente tem esse sentimento de que só a gente está lutando para resolver as situações, para resolver os problemas, para que as coisas deem certo. E a gente se sente sozinho. Isso pode acontecer conosco também. Mas nós descobrimos algumas lições bastante interessantes também nesse texto. Alguns pontos para nossa reflexão e alguns pontos para nossa motivação. Em primeiro lugar, pensando naquilo que Deus pode fazer por nós e como nós devemos nos relacionar com Deus para que a nossa vida espiritual cresça cada vez mais, nós precisamos entender que Deus está sempre disposto a nos suprir nos momentos de deserto. Fala comigo, Deus está sempre disposto a suprir. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê Elias saindo da cidade de Jezrael, que era aonde tinha acontecido aquela situação da nuvem, começou a chover. Ele desce para a cidade de Berseba, que ficava nada mais nada menos do que 210 quilômetros de distância. Uma caminhadinha boa, né? Uma fuga e tanto. Alguém já fugiu 210 quilômetros aqui? Do seu problema? Ele foi para 210 quilômetros longe do seu problema para ver se livrava do problema. Mas lá, Deus fala com ele. Elias se deitou debaixo da árvore, caiu no sono, e de repente um anjo tocou nele e disse, levanta-te, coma. Elias olhou em volta, viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Querido, você já viu isso no meio do deserto? Você já viu? Pão assado na hora e jarra de água no meio do deserto? Só Deus faz essas coisas. Só Deus faz essas coisas. Deus manda o anjo fazer um foguinho, botar uma massinha lá, fazer um pãozinho, preparar uma jarrinha de água e ficar ali, ó. Pois não, senhor Elias, um pãozinho novo, uma jarrinha de água, por favor. Elias bebe, Elias come, mas ele não se satisfaz, ele não fica feliz, ele continua querendo morrer e dorme de novo. Foge de novo dos seus problemas. Segunda vez, o anjo de Deus tocou nele e falou, levante, coma, porque senão você não vai aguentar a viagem que você vai ter que encarar agora. Deus estava dizendo para Elias o seguinte, você precisa ir ao meu encontro. Nos momentos de tribulação, nos momentos de dúvida, nos momentos de escassez, nos momentos de doença, nos momentos onde a gente não sabe o que fazer, quando a gente quer morrer, quando a gente se sente sozinho, a melhor coisa é ir até Deus. E a Bíblia diz que Elias comeu, bebeu, se levantou e andou 40 dias e 40 noites sem parar. 40 dias e 40 noites, 426 quilômetros Elias andou em 40 dias. Que coisa linda, queridos. Só o pão de Deus é capaz de nos manter numa jornada de 40 dias, 426 quilômetros, sem dormir e sem parar. Às vezes a gente acha que as nossas forças acabaram. Então, quando Deus vem e nos supre, aí sim as coisas ficam diferentes. Mas a gente precisa estar ligado em Deus. Você está ligado em Deus ou não? Está conectado? Moisés ficou 40 dias no monte. E Deus alimentou, Deus supriu, Deus cuidou de Moisés no monte 40 dias. Jesus ficou 40 dias no deserto e o Senhor Jesus também foi cuidado no finalzinho do seu jejum pelos anjos. Então Deus sempre tem uma forma de cuidar, de suprir as nossas necessidades. Que caminhada linda de volta ou na direção de Deus. Voltar-se para o Senhor.
O Senhor deu força, o Senhor capacitou aquele homem de Deus para seguir a sua jornada. Outra lição que eu aprendo com esse texto também é que para que a nossa vida espiritual possa crescer, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Fala assim comigo, ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Nós temos ouvido nesses dias muitas vozes. São muitos barulhos, são muitas inquietações, são muitas situações que muitas vezes tiram do nosso ouvido a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Deus manda Elias subir ao monte, porque ele iria falar com ele. E Deus passa, de repente, num grande vendaval. Querido, isso aqui parece filme de Hollywood, sim ou não? Um grande vendaval. A Bíblia diz que os montes se abalaram, as rochas foram partidas por causa do vento. Que ventania! Presença de Deus, poder de Deus, capacidade de Deus sobre a natureza e sobre circunstâncias. Depois a Bíblia diz que houve um terremoto. Pedras quebradas rolaram, montes racharam, vales se fenderam novamente. Mas Deus ainda não estava nessas situações. Ele estava apenas mostrando o seu poder. E depois de tudo isso, fogo. De onde se tirou fogo? De onde vem fogo? Pouquinho para que Elias lembre-se daquilo que Deus havia feito lá com os profetas de Baal. Deus havia respondido com fogo. Deus responde com fogo. Poder de Deus, manifestação de Deus, da presença de Deus. Mas Deus também não quis falar com ele com fogo. Só queria mostrar para ele fogo. E aí Deus vem numa brisa suave e pergunta de novo para Elias: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Pergunta para quem está do seu lado assim: o que é que você está fazendo aonde você está? O que é que você está fazendo aonde você está? Você pode responder para você mesmo ou para Deus se você está aonde Deus quer que você esteja? Você está no lugar certo? Você está na posição certa? Você está no centro da vontade de Deus? A Bíblia diz que nós devemos buscar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é o centro da vontade de Deus. O que é que você está fazendo aqui, Elias? E mais uma vez ele responde: Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti. Eu tenho servido ao Senhor em todo o tempo da minha vida e tenho servido única e exclusivamente ao Senhor. Muitas vezes nós, por N motivos, servimos a Deus de vez em quando. Quando é possível, quando dá tempo, quando é conveniente, quando está tudo bem, quando às vezes o desespero vem, então eu corro para Deus e assim que o meu problema é resolvido eu fujo de Deus de novo. A gente não tem servido muitas vezes a Deus em todo o tempo, sempre. Seja na bonança, seja na escassez, seja na saúde, seja na doença, seja longe, seja perto, a gente precisa estar sempre e constantemente servindo a Deus. E só a Deus, às vezes a gente resolve servir ao nosso umbigo. Já parou para pensar nisso ou não? Muitas vezes a gente troca a vontade de Deus, a direção de Deus, por aquilo que nós achamos que nos é mais adequado. E a gente não serve a Deus, a gente serve a nós mesmos. A gente serve a Mamon. A gente serve a outras situações que não são a Deus somente. Senhor, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares, matou todos os profetas. Eu sou o único que sobrou. Deus fala de novo com Elias. E aí, queridos, nós percebemos o seguinte, que quando Deus tem um plano para nós, para as nossas vidas,
e nós queremos crescer espiritualmente, nos colocamos na direção de Deus, naquilo que Deus quer fazer, então Deus traz de novo uma nova missão. Talvez tenhamos aqui pessoas que já estão com a idade avançada, né? Talvez nós tenhamos pessoas aqui que, já trabalhei para o Senhor 10 anos, 20 anos, 30 anos, agora está na hora de aposentar. Talvez nós tenhamos aqui pessoas que talvez já serviram ao Senhor em outras épocas e por algum problema, alguma situação, não vou me envolver mais com a igreja. Eu já ouvi muito disso. Talvez aqui não tenha isso, mas eu vou chegar na igreja depois que o culto começou e a hora que o pastor começar a fazer a oração de encerramento, eu vou embora, porque eu não quero me envolver com as pessoas. Eu estou machucado, eu estou ferido, eu já me envolvi, já me feri, e aí a gente fica com essas coisas. Mas quando a gente quer crescer espiritualmente, queridos, mesmo depois dos problemas, mesmo depois do tempo longo, mesmo depois de qualquer circunstância, Deus sempre tem novas missões para a nossa vida. Elias estava disposto a morrer. Ele estava dizendo, olha, Senhor, meu ministério acabou. Está na hora do Senhor me levar embora. Eu fico imaginando ele vendo aquela tempestade, vendo aquele terremoto, vendo aquele fogo. Ele deve ter imaginado assim, agora vem a lança para me levar embora. Agora chega. Imagina você não ia dar uma tremedeira nas pernas lá na frente de Deus? Com certeza. Cuidado com aquilo que a gente ora, né? Que Deus pode fazer. Será que ele pensou nisso? Talvez Deus pudesse levá-lo, né? Talvez passou pela cabeça dele. Mas Deus ainda tinha planos para Elias. Deus ainda tinha uma missão para a vida de Elias. E aí Deus dá uma nova missão. E olha só que coisa linda. Volte para o deserto que fica perto de Damasco. Tem algumas versões bíblicas que diz o seguinte: volte pelo caminho que você veio. Isso me dá um frio no estômago. Volte pelo caminho que você veio. 426 quilômetros de volta para casa. 40 dias e 40 noites de caminhada. Para recomeçar aonde eu parei. Muitas vezes, queridos, nós desistimos dos planos de Deus, mas Deus não desistiu de nós. E na hora que a gente se consertar, na hora que a gente quiser continuar, nós vamos ter que voltar de novo na presença de Deus, no ponto de partida, no centro da vontade de Deus. Então é melhor não sair. Fala para quem está do seu lado, fica firme, queridão. Não sai não. Porque se Deus colocar outra missão na sua mão e passou 1 ano, 2 anos, 5 anos, você saiu 426 quilômetros do percurso que Deus tinha preparado para você, você vai ter que voltar. Vai voltar para o mesmo caminho. Mas Deus dá uma nova missão. Volta pelo caminho que você veio. Chegando lá, faz o quê? Entra na cidade e unge um rei. Olha só, queridos, alguém que estava querendo morrer, alguém que achava que não tinha mais ministério, a primeira coisa que Deus manda ele fazer é ungir um rei. Você já parou para pensar nisso? Naquela época, ungir um rei, um novo rei, o rei dos inimigos. Não era o rei da nação dele, era o rei dos inimigos. Unja quem? Hazael como rei da Síria. Deus ia usar o rei da Síria como juízo contra o povo de Israel, aquele povo que havia fugido da presença de Deus. Então vai e unge um rei na outra terra para exercer juízo contra o seu próprio povo. Beleza, essa é a primeira missão. Segunda missão, unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. Então vou ungir um inimigo, vou ungir um amigo da minha própria terra. E aí tem uma terceira missão, que é unja Eliseu como próximo profeta. Unja Eliseu como profeta que irá te substituir. A missão de Deus, querido, de hoje em diante, para a nossa vida, pode ser muito maior do que aquela que a gente já viveu a vida toda. Você crê ou não? Eu creio. Eu creio que Deus pode nos colocar em níveis espirituais muito mais elevados, pode nos dar missões maiores, pode estender as nossas fronteiras, pode fazer coisas extraordinárias. Ungir um rei, ungir outro rei
e ungir o seu sucessor, para que o ministério não pereça. Nós não podemos simplesmente abandonar. Nós precisamos ter um sucessor. A obra de Deus não pode morrer, ou a atividade que você realiza não pode acabar no dia que você não puder mais fazer. Tem que haver substitutos. Tem que haver discípulos. Tem que haver pessoas capazes de fazer o que você faz para o dia que você não puder mais fazê-las. E aí Deus dá um consolo lindo para Elias, eu quero encerrar com isso. Versículo 18. Mas eu deixarei, depois que o inimigo, o rei da Síria, matar alguns de Israel, exercendo juízo, depois que o próprio rei deles matar alguns deles, depois que Eliseu matar o que sobrou, ainda assim vão ficar 7.000 pessoas, todos aqueles que não adoraram a Baal e não beijaram a sua imagem. Deus está dizendo para Elias o seguinte: Elias, você não está só. Você achou que você estava só, mas existem 7.000 pessoas que não se dobraram. 7.000 pessoas que me amam. 7.000 pessoas que obedecem à minha palavra. 7.000 pessoas que vão vir morar comigo aqui no céu. E assim também conosco hoje em dia, queridos. Tem muita gente lá fora. Tem muita gente lá fora que o Senhor está querendo trazer para cá. E Ele vai usar você para trazê-los em nome de Jesus. Fica de pé. Coloca a mão sobre o seu coração. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de ouvirmos a Tua voz. Obrigado a Deus por o Senhor nos mostrar que temos tantas lições especiais para aprender na Tua palavra. E precisamos, ó Deus, viver de acordo com essas lições. Precisamos, ó Deus, tomar cuidado com as nossas comunicações. Precisamos comunicar aquilo que sai do teu coração. Precisamos, ó Deus, entender que não podemos fugir dos problemas, mas devemos resolver os problemas à luz do teu evangelho. Precisamos, ó Deus, entender que muitas vezes vamos nos sentir fracos, vamos passar por situações das quais nós achamos que Deus está distante, mas o Senhor sempre está conosco. E o Senhor nos dá suporte, o Senhor nos providencia forças, o Senhor nos dá alimento, o Senhor, ó Deus, abre portas aonde não há portas, o Senhor está sempre nos sustentando quando nós estamos na Tua presença. Então o Senhor nos mantém. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor nos dá força, o Senhor fala aos nossos corações, ó Deus, porque nós precisamos tanto ouvir a Tua voz, e o Senhor usa crianças para falar conosco. O Senhor usa, ó Deus, pessoas das mais diversas formas para falar ao nosso coração. O Senhor usa, ó Deus, o Teu próprio Espírito Santo, os anjos do Senhor para trazer recados. Deus, temos visto o próprio Jesus aparecendo para tanta gente, porque o Senhor continua falando com o Teu povo. Oh Pai, que a missão que o Senhor nos deu em toda a história das nossas vidas não se compare com a majestade da glória, da presença, da unção do Senhor, da nova missão que o Senhor tem para nós. Que de hoje em diante, ó Deus, nós possamos produzir muito mais, que nós possamos, ó Deus, realizar muito mais, que nós possamos, ó Deus, ter um ministério muito mais abrangente do que fizemos em toda a nossa história. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor esteja conosco, que o Senhor coloque ao nosso lado milhares e milhares de pessoas, que ombro a ombro possam estar conosco, orando conosco, trabalhando conosco, chorando conosco, sorrindo conosco, que esta igreja seja uma comunidade de relacionamentos, ó Deus, de homens e mulheres, apaixonados pelo Senhor e cheios da presença do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém
e graças a Deus. Fala para quem está do seu lado, Deus tem muito mais para você, querido, em nome de Jesus. Pastor Luiz.